Olá, meu nome é Josivaldo, tenho 43 anos, moro em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais e prefiro não revelar o nome para evitar possíveis constrangimentos. O que vou relatar aqui aconteceu no ano de 2005. Hoje eu tenho um trabalho seguro e bastante rentável. Mas naquela época, eu ainda não tinha me aprumado na vida. E acontecia às vezes de eu ficar desempregado. Por esse motivo, às vezes acontecia de eu pegar alguns bicos em sítios e fazendas. Eu fazia de tudo, mas o que eu mais gostava mesmo era de trabalhar como uma espécie de caseiro para os outros, em tempo temporário. Eu tinha bastante conhecidos nessa região, pessoas que moravam em sítios e fazendas, e muitas vezes acontecia de moradores desses sítios e fazendas irem viajar e me contratarem para ficar em suas casas, para tomar contas de suas criações e vigiar suas propriedades. Muitas das vezes, por apenas um final de semana ou até mesmo 1 ou 2 semanas inteiras, quando iam tirar férias longas. Em uma certa vez, eu fui contratado para ficar em um sítio por 4 dias. A família que morava ali iria viajar. Cheguei lá em uma quinta-feira à tarde. Enquanto eu estava lá, o dono do sítio ia me explicando o que eu teria que fazer ali para cuidar dos animais. E ele me deu um aviso. Ele disse que tinha um homem muito estranho naquelas redondezas e que seu sítio ficava próximo dali. Ele me passou as características do homem e me pediu para que, caso eu o encontrasse, seja qual fosse o lugar, que era melhor eu ignorá-lo. E que se eu escutasse barulhos estranhos em direção ao sítio dele, que também era para eu ignorar. Eu questionei com ele quais barulhos eu poderia escutar vindo de lá, e ele disse que provavelmente eu escutaria barulhos de animais sendo brutalmente mortos, principalmente sons de porcos morrendo. Eu escutei aquilo, mas não vi nada demais. Pensei que seria apenas um criador matando porcos para venda. Mas mesmo assim eu disse a ele para não se preocupar, que eu seguiria suas recomendações. Depois de tudo explicado, ele e sua família partiram para suas férias, e eu fiquei ali naquele sítio sozinho. Durante o resto daquela quinta-feira, foi como ele falou. De vez em outra eu escutava alguns sons estranhos vindo daquele sítio, que estava a pouco menos de 2 quilômetros dali. Eu achava muito estranho, mas ignorava e continuava com meus afazeres. E quando eu terminava, eu ficava tranquilamente na casa, às vezes assistindo TV e outras vezes deitado na rede, curtindo o silêncio da natureza. Houve um certo momento na sexta-feira em que eu estava na porteira do sítio. Estava lá encostado na porteira, só olhando em volta. E de repente eu começo a ver um homem muito estranho se aproximando. Ele usava umas roupas estranhas e me olhava com uma cara de poucos amigos. Sem nem mesmo conhecer, eu não tive dúvidas. Só podia ser o tal homem que meu patrão havia me alertado. Eu fiquei ali tranquilamente na porteira e evitava olhar em seu rosto. Ele passou na estrada e seguiu seu caminho sem falar nada comigo.
Eu continuei ali por mais um tempo e em seguida passou outro homem. Dessa vez esse homem parecia ser muito mais amigável. Ele já chegou me cumprimentando e perguntando se eu era o caseiro temporário que estava trabalhando ali. Eu respondi que sim e ele perguntou se eu tinha visto o homem que havia acabado de passar. Eu disse que sim, e ele disse para tomar cuidado, que era melhor ficar bem longe dele. Ali eu comecei a pensar que realmente havia alguma coisa tenebrosa com aquele homem, mas voltei para dentro de casa e fiquei lá tranquilamente. No sábado, por volta das 18 horas, já quase anoitecendo, começou um temporal terrível. Eu coloquei os animais em seus lugares e fui para dentro de casa para curtir a chuva. Em um certo momento, eu vi um carro se aproximando do sítio. O sítio tinha porteira e mataburro, e logo aquele carro entrou e chegou perto da casa. Eu fiquei morrendo de medo, afinal, não sabia de quem se tratava. Quando eu olho bem, eu consigo reparar que era aquele vizinho que tinha passado depois do outro homem e me alertado para ficar longe dele. Ele entrou com um carro na varanda para não molhar na chuva e desesperadamente começou a me falar que tinha visto uma coisa terrível. Ele disse que algumas pessoas ali daquela região já tinham relatado ter visto aquele homem transformado em porco e que ele tinha acabado de ver também há alguns minutos atrás. E começou a me pedir para ir com ele até lá para ver também. Eu fiquei meio receoso, afinal eu não conhecia aquele homem, mas minha curiosidade foi maior e acabei entrando no carro e fomos até lá. Quando chegamos perto de um lugar onde dava para ver o chiqueiro daquele sítio, eu não podia acreditar no que eu estava presenciando. Estávamos ali com o carro parado e com o barulho da chuva caindo no teto. Mas mesmo assim, podia-se ver ao longe aquele homem estranho, agora com uma cara de porco, dando machadadas em um de seus porcos. Mesmo nós estando trancados ali dentro do carro, eu podia escutar os gritos de dor daquele porco. A única explicação que eu vi ali era que ele estava aproveitando daquele temporal para ninguém da região escutar os barulhos do porco gritando de dor. Mas nós não podíamos fazer nada. Ficamos ali algum tempo vidrados naquela cena, até que vimos que o porco morreu, pois ele parou de gritar. Ligamos o carro novamente e voltamos para o sítio que eu trabalhava. Ficamos lá na varanda falando sobre aquilo e não chegamos a outra conclusão, a não ser que aquele homem era um demônio. Em seguida, o vizinho pegou seu carro e voltou para sua casa, e eu fiquei ali sozinho, morrendo de medo de passar mais uma noite ali. Eu ficava pensando que aquele demônio poderia ter escutado a gente lá e fosse até ali atrás de mim. Mas graças a Deus, passei a noite tranquilamente. No final do dia, os meus patrões chegaram. Ele acertou o meu ordenado e eu fui embora dali sem falar nada para ele. E acho que nem mesmo o meu patrão nunca chegou a ver aquele homem transformado. Apenas sabe que ele é um homem muito estranho. Eu, ficando ali apenas 4 dias, tive essa oportunidade terrível. Nunca mais voltei naquele sítio. Hoje ainda moro por aqui, mas naquele ponto eu não voltei mais.
e não sei se ainda hoje aquele demônio vive por lá. Boa noite.